bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu estou aqui na Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e a nossa manhã aqui é perfeita, cara. Olha que coisa mais linda. Olha o sol nascendo lá atrás. Maravilhoso, né? A natureza. Os pássaros não param de cantar aqui. Coisa linda. E desse cenário, desse ambiente que eu quero dar sequência ao nosso estudo, revelando os mistérios das profecias de Daniel. É uma série de 19 lições, são 19 temas que estudamos a respeito da nossa vida, do nosso futuro, do nosso destino, né? Então eu queria que você compartilhasse esse link com as pessoas, chamasse seus amigos, seus parentes para que estudem esse tema conosco. É um tema relevante, é um tema importante e tenho certeza que você vai gostar, né? Então eu vou já projetar aqui na tela para vocês o tema de hoje, a nossa oitava lição. A nossa oitava lição é revelando, o tema geral é revelando os mistérios das profecias de Daniel. Tá? O tema de hoje é a lição número 8. Existe vida após a morte? É uma pergunta que todos fazem, afinal de contas todo mundo vai morrer um dia, né? O que vai acontecer conosco depois que a gente morrer? Existem muitas teorias, muitas conjecturas, muitas hipóteses, né? O que será que acontece com a pessoa depois que ela é levada lá para o sepulcro, que ela é enterrada? O que acontece depois que a pessoa morre? Tem gente que diz que sai um espírito, uma alma, sai do corpo da pessoa, né? Quando ela morre, exatamente quando ela morre, a alma sai, o espírito sai, e se ela foi boazinha, ela vai para o céu. Se ela foi boa, vai para o céu, e se ela foi ruim, ela vai para onde? Para o fogo, né? Para o inferno. Será que Daniel compactua com isso? Será que a Bíblia ensina isso? Será que Jesus concorda com isso? No tema de hoje, nós iremos procurar obter essas respostas. Então, Daniel responde muitas dessas perguntas. Número 1, como o livro de Daniel se refere aos que morreram. Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Então perceba pelo menos duas coisas aqui, logo de início. Daniel fala que aqueles que morreram, ele chama de aqueles que dormem. Então morreu na Bíblia são pessoas que morreram, tá certo? Então nesse contexto de vida e morte, a Bíblia chama de pessoas que dormem. E fala que esses que dormem, esses que morreram no pó da terra, ressuscitarão. Mas de onde que Daniel tira essa ideia que morto dorme? João capítulo 11, você deve se lembrar dessa história, foi quando Jesus chegou lá 4 dias depois da morte de Lázaro, amigão dele. Ele era muito amigo da família, Lázaro, Marta, Maria, né? Então, 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chega lá e está um clima muito ruim, porque Lázaro era bem quisto na comunidade, né? E Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então perceba que Daniel, em harmonia com Cristo, fala que aqueles que morreram estão dormindo. Isso é um ponto muito importante que você não pode esquecer. Aqueles que morreram estão dormindo no pó da terra, e Lázaro estava dormindo também. Daí os discípulos parece que não entenderam muito bem e falaram assim, se está dormindo, então está tudo certo, está tudo bem, né? Só acordar o homem. Daí Jesus não estava se referindo a esse tipo de dormir, que é dormir à noite, como a gente dorme, né? A pessoa morreu de fato, mas para Deus ela dorme porque um dia ela vai despertar. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Daí a Bíblia fala no versículo 13, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Então a morte, no sentido bíblico, é chamado de dormir. Daniel compactua com isso, Jesus reafirmou isso, porque foi isso que ele revelou para Daniel, e nós vamos estudar esse tema à luz da Bíblia, para compreender melhor esse assunto.
tá bom? Para a gente entender a morte, que é a última etapa, precisamos entender a primeira etapa, que é a vida. Então, não tem como você colocar aí a carroça na frente dos bois. Lembra desse ditado? Né? Então, primeiro vem a vida, depois vem a morte. Muita gente quer entender a morte sem primeiro compreender a vida. Porque se você entender primeiro a vida, você vai entender muito facilmente o que é morte. Por exemplo, vamos supor que você chega na casa de alguém e esse alguém está assistindo um filme. Só que esse filme já está da metade para o final. E você senta lá e você não está entendendo nada, porque você pegou o filme já no finalzinho, e você começa a incomodar o povo, fazendo perguntas, chegando a conclusões erradas. Por quê? Porque você não assistiu o filme inteiro. Para você entender um filme, você tem que pegar o filme do começo até o fim. Então, muita gente fala muita bobagem em relação à morte, porque não estudou nem a vida. E a Bíblia fala a respeito da vida. Pergunta número 2. De que forma originou a vida? Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem da onde? Não estou ouvindo, vamos lá? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto aqui é fantástico para explicar a respeito da vida. Está no livro do Gênesis, o livro da origem das coisas, né? O livro da criação. Aqui é o contexto da criação do homem. E como é que o homem foi feito? Como é que Deus fez o homem? A Bíblia fala que Deus usou 2 ingredientes: pó da terra. Na verdade, ele fez ali um homem de barro, né? Alguns dizem um boneco de barro. Só que boneco de barro, um homem de barro, não fala, não chora, não sente, não abraça, na verdade, porque é simplesmente uma modelagem de barro. Para que esse barro pudesse ter vida, a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, essa combinação de pó da terra mais sopro divino, o fôlego de vida, o homem passou a ser, então, alma vivente. É uma matemática muito simples e eu coloco aí na tela para vocês. Então, vamos lá comigo. Vamos lá, todos juntos, né? Pó da terra mais... Deixa eu botar meu mouse aqui para ajudar, né? Pó da terra mais fôlego de vida é igual o quê? É igual ser alma vivente. Então, perceba que Adão passou a ser uma alma. Tá vendo aí? Está escrito na Bíblia? Pó da terra, mais o sopro divino, né? Mais o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, Adão não tinha alma, ele não tinha uma alma, ele não recebeu alma, ele recebeu o fôlego de vida, mas Adão passou a ser alma vivente. Qual é a diferença de ser e de ter? Vamos supor uma pessoa que usa um brinco. Me responda, a pessoa nasceu com brinco, né? Ela nasceu com brinco, ela veio ao mundo já com brinco, ou ela comprou o brinco depois, ela tem o brinco? Obviamente que a pessoa colocou o brinco depois. Então, se eu beliscar, né, dar um beliscão no brinco, não vai doer na pessoa, porque o brinco não é a pessoa. Agora, me responda, a pessoa nasceu com braço, né? Nasceu com perna, nasceu com nariz, nasceu com orelha? Nasceu, né? Se eu beliscar a orelha da pessoa, ela vai sentir dor. Por quê? Porque ela nasceu com a orelha, nasceu com o braço, nasceu com a perna, não é verdade? Porque a orelha é ela, é a própria pessoa, né? O braço é a própria pessoa, né? A perna é a própria pessoa, então se eu beliscar, ela sente dor. Já o brinco não. O brinco, ela tem o brinco, a hora que ela quiser jogar fora, ela joga fora, porque pertence a ela. Então nós não temos uma alma que pertence a nós, que na hora que a gente morre, a alma sai. Não. A Bíblia está dizendo que o próprio Adão e você e eu já somos uma alma. A palavra alma no hebraico é a palavra nefesh. Então, quando Moisés escreveu esse texto, ele usou a palavra nefesh para alma, que significa o ser humano com vida, né? Então, pó da terra, mas o fôlego de vida, o sopro divino, é igual você e eu, sendo uma alma vivente. E por que alma vivente? Porque existe a alma que morre.
Quando o ser humano morre, morreu a alma, porque nós já somos uma própria alma. Nefesh é o ser humano com vida, é a combinação perfeita de pó da terra mais fôlego de vida, tá bom? É isso que ensina aqui o texto bíblico. Então, terceira pergunta, né? Exatamente, terceira pergunta. Qual é a certeza que todo ser humano tem? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e o versículo 10. O que diz a Bíblia? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha o que o sábio Salomão está falando, presta atenção. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, na sepultura, porque além é um outro nome, uma outra expressão para sepultura, porque no além, ou a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, a Bíblia está dizendo que os vivos sabem que vão morrer, né? Nesse contexto de pecado, nesse contexto aí da terra amaldiçoada, obviamente que o ser humano morre. E a Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma e nem tampouco terão eles recompensa. Se eu morro e vou para o céu, isso é uma baita de uma recompensa, não é verdade? Sim ou não? Mas a Bíblia está falando que não tem recompensa imediatamente após a morte. Não, isso não acontece. Então os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa logo após a morte deles, tá bom? Então isso tem que ficar bem claro para que você compreenda bem o que significa tudo isso. A gente já viu que alma é o ser humano com vida. Na Idade Média, infelizmente na Idade Média, a Igreja Romana inventou que a alma é algo que sai de dentro da gente desencarnado, é um fantasma que assusta, que fala que volta para amar ou para assombrar alguém, né? Que vai para o céu se foi boa, se vai para o inferno se foi ruim, e se foi mais ou menos vai para o purgatório. Então isso não tem respaldo bíblico, você está vendo aí comigo, e vou apresentar mais argumentos aqui, ó. O que acontece após a morte? Gênesis capítulo 3, verso 19, é o capítulo aqui quando Adão e Eva pecam. Quando o pecado é introduzido no mundo, isso está registrado no livro do Gênesis. No verso 19 do capítulo 3 do Gênesis, diz, porque tu és pó, Deus falando com Adão, né? E ao pó tornarás. Então Deus não está falando em momento algum que Adão ia para o céu. Em momento algum. Então, morreu, você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Está falando que vai para o pó. Você veio do pó e do pó você vai voltar, né? Agora, olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, viu? Está certinho, está em harmonia com o livro do Gênesis, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? Talvez você está dizendo assim, tá vendo que o espírito volta para Deus? Alma, eu já sei que é o ser humano com vida. Adão passou a ser alma vivente, né? Agora, e o espírito volta para Deus. Mas você precisa saber, amigos, o que é o espírito, né? Tia Elbe aí que está acompanhando conosco, né? O Dimila, o doutor Avelar, né? Nossos amigos e muitos outros. O que é o espírito que volta para Deus? É só você voltar em Gênesis capítulo 2, volta aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, você vai descobrir, ó, o Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que foi que Deus deu para o homem viver lá na criação foi o fôlego. Então, a palavra espírito no grego é pneuma e no hebraico é ruach. O que significa ruach no hebraico e pneuma no grego? Significa fôlego de vida. O teu carro aí, tua moto, não tem pneu? O que tem dentro do pneu? Não é fôlego de vida? Então está em harmonia com a etimologia da palavra. A etimologia da palavra espírito significa fôlego de vida, e quando a pessoa morre, né, quando morre a alma, ela volta para o pó da terra e o fôlego volta para a atmosfera, né? O fôlego
volta para Deus, porque Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Então Deus recebe esse fôlego que ele deu lá na criação para o ser humano e deu para no dia que você nasceu. Tá? Então, continuando aqui, quais acontecimentos se cumprirão com os mortos? Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então Daniel, o profeta Daniel, diz aqui, ó, por amostragem, né, ele mostra para a gente que aqueles que dormem, aqueles que morreram, vão ressuscitar um dia. E está no futuro, ó, ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Isso está em harmonia com aquilo que Jesus falou em João capítulo 5, versos 28 e 29, porque a Bíblia diz assim, ó, porque vem a hora, disse Jesus, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ponto final. Ninguém foi para o céu e ninguém foi para o inferno ainda. Porque Jesus está falando, porque vem a hora, ainda não chegou, mas vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, está tudo no futuro. Jesus está falando que são com todos, para todos, sairão, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, nós já aprendemos com Cristo aqui que todos vão ressuscitar, e são dois grupos. Aqueles que fizeram bem, aqueles que amaram a Cristo de todo o coração, aqueles que aceitaram a Deus como Criador e a Jesus como Salvador e respeitaram a Bíblia, os preceitos bíblicos, ressuscitarão para a vida. Aqueles que rejeitaram toda a verdade, rejeitaram até parte da verdade, esses aí vão ressuscitar para o juízo, né? Vamos entender melhor isso. Pontos importantes sobre a volta de Jesus. Aí na tela você pode anotar, pode pausar o vídeo e anotar, tá bom? Letra A. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 e 17. Letra B. Os mortos sem Cristo, aqueles que rejeitaram a verdade, só ressuscitarão 1000 anos depois da volta de Jesus para o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, os versos 5 e 6. Letra C. Os vivos em Cristo, por ocasião da volta de Jesus, serão transformados no piscar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Letra D. Os vivos sem Cristo morrerão e serão banidos da face do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9 também. Então, você viu aí os pontos importantes sobre a volta de Jesus, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus. Os mortos sem Cristo nem verão a volta de Jesus, ressuscitam 1000 anos depois da volta de Cristo. Os vivos em Cristo serão transformados e os vivos sem Cristo, né, morrerão por ocasião da volta de Jesus e vão ressuscitar 1000 anos depois. Né? Eu tenho uma ilustração aqui melhor para ficar mais claro para você, tá bom? Olha aqui na minha tela. Então, Jesus vai voltar, isso dá início aos 1000 anos do Apocalipse 20, né? E aí o que acontece nesse dia é a primeira ressurreição. A ressurreição daqueles que amaram a Cristo, que aceitaram a verdade, entregaram o coração para Jesus. A terra, por sua vez, ela fica desolada. Ela fica desolada, fica vazia durante 1000 anos e Satanás preso. Por que Satanás fica preso durante os 1000 anos, de acordo com o Apocalipse 20? Porque os salvos foram levados para o céu, né, os salvos que estavam vivos e os salvos que ressuscitaram vão para o céu. Os ímpios que estavam mortos nem vão ver a volta de Jesus e os ímpios vivos serão mortos por ocasião da volta de Cristo. Então a terra fica vazia e Satanás fica preso durante os 1000 anos. No final dos 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 21, a Nova Jerusalém vem do céu aqui para a terra com todos os salvos dentro. Daí acontece a segunda ressurreição, como diz Daniel, né, capítulo 12, como diz também João, capítulo 5, né? Nós vimos lá que serão 2 ressurreições, a primeira na volta de Jesus e a segunda 1000 anos depois da volta de Cristo, que é a ressurreição dos ímpios. E esses daí vão tentar invadir a cidade santa,
seguindo o comando de Satanás, e desce fogo do céu, e todos serão destruídos, consumidos, conforme está escrito no livro do profeta Malaquias também. Você pode ler Malaquias capítulo 4, capítulo 5, isso vai ficar bem claro para você, né? Os ímpios destruídos no final dos 1000 anos serão como cinzas debaixo dos nossos pés, e não vai existir nem ramo e nem nada, né? Continuando aqui o nosso estudo, qual é a promessa? Qual é a promessa que Jesus nos fez? João capítulo 11, os versos 25 e 26, Cristo diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então Jesus está prometendo para mim e para você que mesmo que você morra, se você amar a Cristo, se você arriscar entregar o coração para Ele, se você amar a Jesus de todo o coração, se você entregar sua vida para Ele, se você não fugir mais dele, se você cair ajoelhado e falar assim: Senhor, eu entrego o meu coração, a minha família, a minha vida, né, o meu destino, o meu futuro em tuas mãos, eu aceito o Senhor como meu Salvador, me ensine qual é a tua verdade, mostre, eu quero seguir o teu caminho. Se você buscar a Jesus, se você amá-lo de todo o coração, Ele promete que mesmo que você morra, você não vai morrer para sempre. Porque Ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. Ele diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Né? Porque Cristo Jesus vai voltar, Ele vai ressuscitar o seu ente querido, aqueles que amaram a Cristo, vai ressuscitar você e eu, caso morramos antes do retorno dele. Mas se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, que parece que vai acontecer daqui a um tempo, a gente não sabe quando, mas está muito perto pelos sinais que estão acontecendo, nós seremos transformados num piscar de olhos. É exatamente isso. Então nós podemos tomar uma decisão hoje. Nós podemos tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, né? Nós podemos entregar nossa vida para Ele. Você não deseja fazer isso agora? Não deseja dar uma oportunidade para Ele, uma chance? Aquele que suportou a cruz, aquela humilhação, a morte por você e por mim, não é? Fale para Ele nesse momento: Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador. Então você percebeu aqui que a morte está no domínio das mãos de Cristo. Ele venceu a morte, né? Então Deus está chamando você e eu para tomarmos uma decisão, né? Ele espera que você tome uma decisão antes que seja tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Muitas pessoas morreram no dia seguinte sem saber, né? Não tinha essa informação. Quem é que tem, não é verdade? Apenas Deus sabe de todas as coisas. Portanto, o dia da decisão é hoje. O dia da decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus. Então, eu quero tomar uma decisão com você. Creio que os mortos dormem. Dedicarei minha vida a Jesus até o seu regresso. Essa é a sua decisão? Deseja fazer isso também? Então feche os olhos. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse estudo bíblico. Nós aprendemos, ó Deus, que a vida originou em tuas mãos. O Senhor pegou ali pó da terra, fez um homem de barro, soprou o fôlego de vida, soprou o espírito nas narinas de Adão, e ele passou a ser uma alma, passou a ser uma alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente, Senhor. E nós cremos nisso e sabemos, ó Deus, que aqueles que morreram simplesmente estão dormindo. Depende da decisão que tomaram em vida. Porque se amaram a Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna. Mas, infelizmente, se rejeitar a verdade, se rejeitaram a Cristo e a sua cruz, infelizmente ressuscitarão no final dos 1000 anos para receber o juízo, receber o fogo e serão destruídos completamente. Então, Deus, abençoe essa pessoa que tomou essa decisão comigo, tem problemas como eu tenho também, que o Senhor ouça o clamor dessa pessoa, que ela seja abençoada no dia de hoje, que ela caminhe do teu lado, que ela aceite a sua palavra, que ela permita Cristo operar um milagre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe você. Deus abençoe seu lar. Tchau. Até o próximo estudo. Se inscreva no canal, compartilhe e acione o sininho também para que você saiba quando é que é o próximo vídeo, tá? Tchau. Deus abençoe.